O Steve Jobs, ele convocou a equipe de design de produto dele e deu a seguinte missão: preciso construir um software que as pessoas consigam gravar arquivos em DVDs. Eu sei, DVDs, coisa de velho, tô velho, provavelmente você também esteja. Mas, seguindo em frente, essa galera passou meses construindo o software mais parrudo que a Apple tinha para gravar arquivos em DVD. E eles fizeram um software tão completo que o manual do usuário tinha 1000 páginas. E no dia da apresentação desse software para o Steve Jobs, ele entrou na sala e ele falou assim: galera, antes da gente seguir sobre a apresentação, eu vou falar para vocês o que eu pensei sobre esse software. E ele foi lá e desenhou uma caixinha e ele colocou os arquivos do lado e ele arrastou esses arquivos para dentro da caixinha e falou assim: pronto, agora o usuário consegue arrastar os arquivos, gravar, acabou, muito simples. Resolvido. E aqueles engenheiros ficaram boquiabertos com a situação. E pra você ter ideia, nunca foi apresentado o material que eles tinham preparado naquela reunião. Tampouco o software e o manual que eles fizeram foi para o mercado. E a moral da história é que depois eles refaturaram o software inteiro e eles fizeram ele simples como ele tá nessa foto que eu mostrei pra vocês, onde as pessoas simplesmente arrastam e gravam os vídeos. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre a simplicidade e como você pode usar esse raciocínio de descascar coisas complexas para simplificar os seus projetos, os seus negócios, de uma maneira que você consiga aplicar e fazer esse exercício constantemente. O vídeo tá bem bacana, tenho certeza que você vai gostar. E se você tá travado num projeto, cara, não perca esse vídeo, porque ele vai te dar muitos insights bacanas. Beleza? Partiu o vídeo de hoje. Eu estou lendo um livro chamado Essencialismo, do autor Greg McKeown, que é um best-seller e um livro super legal sobre a arte de simplificar as coisas para você conseguir ir de A a B. Eu, pessoalmente, me considero uma pessoa muito complexa, minha cabeça é muito complexa como um todo, mas grande parte das pessoas que trabalham com tecnologia também se identificam com essa cabeça complexa, e eu sei que você deve estar pensando que você também tem, e tá tudo bem. Eu acho que a gente vive num momento da tecnologia, da velocidade, da globalização, que tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, tudo é muito grande e a gente tende a pensar de forma complexa porque a gente foi treinado para esse pensamento, para essa construção de visão do mundo, principalmente por estarmos nessa bolha de tech. Dentro desse livro do Essencialismo, do Greg, ele traz duas histórias super bacanas. Uma que é a do Steve Jobs, que eu contei para vocês, e uma outra é da Amazon. Então, para fins de contextualização sobre a arte de simplificar processos e produtos, eu vou trazer mais um case bacana para vocês enxergarem como essas grandes empresas também tiveram esse processo de amadurecimento para chegar nos produtos e nas versões finais deles. Em 1998, Jeff Bezos convidou um rapaz chamado Perry Hartman para ser o CTO da Amazon. E ele chegou num almoço pro Perry e falou assim: Perry, você tem um desafio que é o seguinte: você precisa simplificar o processo de compra, porque nós estamos perdendo vendas, porque é muito complexo para as pessoas ficarem entrando no carrinho todas as compras, preenchendo dados do cartão, dados do endereço e repetitivamente. E o Perry chegou e falou: cara, já sei o que fazer. E ele passou meses estudando e fazendo um checkout totalmente tecnológico, totalmente automatizado, mas com o passar do tempo ele foi conversando com os usuários e na verdade ele descobriu que o caminho mais simples de todos seria se ele guardasse as informações do usuário e que os usuários pudessem simplesmente clicar e comprar de uma maneira muito simples. E aí o Perry foi lá e criou aquela ideia, que nem vocês podem ver aqui na minha tela, de comprar com um clique. E eles patentearam isso por 20 anos. Dezenas de grandes empresas do mundo inteiro tentaram roubar essa patente. Inclusive, muita empresa de fato usou a mesma estratégia, mas quem tinha a patente, quem tinha os direitos, foi a Amazon. Mas essa patente caiu recentemente, depois de 20 anos. A Dell conseguiu usar, um monte de empresas está usando, mas a moral da história é que a criatividade e a simplificação do processo otimizou e transformou a Amazon possivelmente no que ela é hoje. Mas é óbvio, né, que isso aqui tenha sido o motivo principal pelo qual a Amazon cresceu, mas isso com certeza ajudou muito no crescimento dessa empresa e dessa grande potência que a Amazon é. O ser humano, ele é treinado para ele enxergar as situações de forma complexa e para ele executar tarefas complexas como um todo. Mas no final do dia, o que realmente importa, que eu acho que é a primeira grande lição desse vídeo, é que como que a gente simplifica a visão para a gente sempre pensar em relação aos nossos negócios em dois grandes fatores principais. O primeiro é assim: quantos passos o usuário precisa dar para chegar na sua proposta de valor? E a segunda reflexão é: como eu posso fazer para ele chegar nesse aha moment
o mais rápido possível. Então, dado essas duas perguntas, eu vou trazer alguns exercícios que vocês podem fazer para tentar também treinar esse olhar e simplificar, porque todo esse processo de simplificação ele começa com o nosso olhar e principalmente com o nosso mindset. A primeira coisa que eu dou de dica para vocês é para vocês olharem através das perspectivas dos clientes. Então, quando você montar um produto, quando você montar um negócio, se coloque no lugar do cliente e como vai ser para o cliente toda a jornada, desde entrar no seu site, comprar, chegar na sua proposta de valor do seu negócio, desde o pós-venda, desde o onboarding, desde o suporte. Treine esse olhar sempre da perspectiva do cliente. Treine esse olhar da perspectiva do cliente de negócios dos seus colegas, de outros SaaS, de negócios da sua família, dos seus amigos, de quem tem empresa. Tenta sempre entender como funciona a jornada dos clientes nos negócios deles. Isso vai te ajudar muito a simplificar as etapas para que você encurte elas e consiga fazer com que o usuário chegue no objetivo final o mais rápido possível. A segunda dica, e eu pessoalmente gosto muito dela, é a seguinte: sempre dê passos mínimos, que basicamente significa assim: o que é o mínimo que eu posso fazer agora para avançar para a próxima etapa do projeto? Muitos projetos, eles travam por causa que nossa cabeça é complexa e o projeto fica complexo por isso. E quando você chega nesse momento que você fica pensando, cara, tem muita coisa para fazer, tem muitos lados para ir, você tem que pensar assim: qual que é o mínimo que eu preciso fazer para dar o próximo passo? O mínimo, porque esse mínimo é literalmente o que está te travando para você dar aquele próximo passo. E aí depois você pode voltar e melhorar a estrutura e melhorar as coisas, mas o que você precisa para avançar e dar aquele passo seguinte? E cara, quando você consegue simplificar esse raciocínio e olhar de fora os seus projetos, você vai ver que às vezes o que está te travando há 1, 2, 3, 4 semanas no projeto é simplesmente uma coisa que você poderia dar um outro pequeno passo, mas você ficou tão preso com tantas atividades para fazer que você acaba não dando esse passo. A terceira provocação é o seguinte: o que eu consigo tirar da frente dos meus usuários para que eles cheguem na proposta de valor o mais rápido possível? Ou seja, como eu removo barreiras para que as pessoas vão o mais rápido possível para minha proposta de valor, para o meu aha moment? Então, quando você cria uma página de login, coloca lá um social login, já põe mais uma etapa, faz perguntas, joga ele no dashboard, que daí o usuário precisa sair caçando onde que ele entra para cadastrar cliente, produto e tal. Cara, ruim, complexo. Será que no próprio onboarding você já não consegue colocar alguma seção para o cara cadastrar as ferramentas, os produtos, alguma coisa assim? Eu vou dar um exemplo para vocês do meu micro SaaS do MGM. Quando o cara cria uma conta no My Group Metrics, que é uma ferramenta para resumir conversas de grupos de WhatsApp e mostrar métricas de engajamento para o dono, quando você entra na ferramenta, você tem que criar um login e senha, você responde 3 perguntas que eu faço para mapear o meu público-alvo, você tem que pagar, selecionar um plano e pagar, e o quarto passo é você pegar e copiar o link de convite dos grupos e colar ele no próprio onboarding. Você não pode seguir para a próxima etapa do onboarding enquanto você não adicionar um grupo no MGM, porque o grupo pro MGM é o meu aha moment. Então, quando o usuário adiciona o primeiro grupo, ele já sai, cai no dashboard com o grupo configurado, puxando todos os dados de engajamento. Esse é o aha moment e eu forço eles a fazer no onboarding. Como você pode diminuir a fricção para que o seu usuário chegue no aha moment o mais rápido possível? Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Krisp. O Krisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Krisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu micro SaaS, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num micro SaaS ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Krisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Kamoto, vi que você visitou nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Krisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel ponta firme que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Krisp sem pensar 2 vezes. Outra dica: construção do MVP. E essa aí eu vou pegar muita gente, porque eu sei que muita gente patina aqui. Se você tá há mais de 1 mês ou 2 meses construindo o seu MVP, eu recomendo urgentemente que você dê
2 passos para trás, olhe para o seu negócio e veja o que realmente é necessário para você gerar apenas 1 ou 2 valores significativos para o seu cliente, porque todo o resto provavelmente não é necessário. Sinceramente, muita gente cai na armadilha de que eu chamo de a síndrome do MVP perfeito, que as pessoas sempre ficam achando e fantasiando necessidades de adicionar funcionalidades. Ah, não posso lançar, não coloquei o gateway de pagamento. Ah, não coloquei o botão de recuperação de senha. Ah, não sei o que. Ah, não tem botão para mudar de plano. Gente, uma coisa que eu aprendi nesses muitos anos construindo empresas é que qualquer coisa que não gere valor para a pessoa imediatamente se resolve com suporte. Exemplo esdrúxulo. No My Group Metrics, no meu micro SaaS, a pessoa paga e entra. Mas para ela sair, ela precisa entrar em contato com o suporte e o suporte vai manualmente reembolsar as pessoas. Putz, é uma step mais difícil? É, mas cara, resolve pelo suporte. Então se a pessoa quer sair da ferramenta, resolve pelo suporte. Então, quanto mais simples for, melhor vai ser para vocês. Quanto mais rápido for, mais rápido vocês vão pegar feedbacks e provavelmente mais simples o projeto vai ficar. Então se foque em ser ágil, em lançar rápido. Se você está muito tempo no projeto, pare tudo, dê 2 passos para trás, se organize, porque o que importa é você lançar o projeto o mais rápido possível. Próxima dica, gente, se foque na única tarefa a ser feito, que se chama Job to be done, trabalho a ser feito. Existe uma única coisa a ser feita. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um marketplace de técnicos de informática, que tem mais de 40 mil técnicos de informática. Então o meu pitch, ele pode ser sexy, se eu quiser que ele seja. Ah, o que você faz? Ah, eu tenho um marketplace que parece um Uber, que são 40 mil técnicos de informática em 25 estados do Brasil, que atendem qualquer cidade em menos de 1h30, e eu podia deixar tudo muito charmoso e sempre me focar no pitch do modelo de negócio, no pitch do volume, no pitch do marketplace. Mas a real é que a minha única tarefa a ser feita, meu único trabalho a ser feito no final do dia, qual que é? Consertar computadores. Então, tudo que eu fizer no software da minha startup, tudo que eu fizer na minha startup tem que ter um objetivo, que é como eu melhoro a experiência do cliente no processo de consertar o computador dele, de consertar o periférico, o hardware dele especificamente. Então, Job to be done é a coisa mais importante de todas. Se foque apenas no que você tem que fazer e no que deve ser resolvido. Todo o resto é secundário, é purpurina e não é relevante nesse momento da sua jornada. Por fim, uma dica bônus para você, que é descubra quanto tempo o usuário demora para atingir a proposta de valor. Essa métrica se chama Time to Value. Inclusive eu já falei sobre isso, vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição onde eu falo sobre Time to Value, mas basicamente você precisa metrificar como que você faz e quanto tempo o usuário demora para chegar na proposta de valor. Então eu vou citar para vocês aqui na minha colinha 3 exemplos que eu anotei aqui. O primeiro é Airbnb. Quanto tempo ou etapas o usuário precisa passar até conseguir reservar a hospedagem? Essa é a principal métrica de medição de proposta de valor de time to value do Airbnb. A segunda, que é do Uber, é quanto tempo ou telas o usuário precisa passar para conseguir chamar uma corrida? E a terceira, que é o do meu micro SaaS, do My Group Metrics, é quanto tempo os usuários demoram até terem o seu primeiro resumo gerado no grupo? Então, quando o cara vê o resumo da conversa do My Group Metrics na prática, no dia a dia, ele tem um segundo aha moment. Por isso que eu obrigo eles no onboard a cadastrar o grupo. Por isso que é tão importante ele cadastrar o grupo. Então, qual que é o seu tempo para valor e quanto tempo, quantas etapas o usuário demora para chegar lá? Essa métrica de time to value, ela é muito bacana, ela é muito importante de medir. Talvez no MVP você não consiga gerar muitos dados com isso, mas a partir do momento que você começa a crescer um volume de usuários no seu negócio e você consegue medir quanto tempo eles estão demorando para chegar no valor, você vai perceber que a partir desse ponto de encontro de valor, a conversão vai aumentar drasticamente. Outro case bacana é o do meu James. Do meu James, ele entende que quando ele gera lead no tráfego pago, cai para o usuário final. O usuário, ele vê a propaganda, acha que faz sentido e entra em contato no WhatsApp, eles fazem 2 perguntas para saber se esse usuário é qualificado ou não. Uma vez que ele é qualificado, eles agendam a demo e na demo eles oferecem um trial de 7 dias e já fazem um setup fee. Quando eles fazem o setup fee, que é de graça, eles plugam e configuram a ferramenta deles pro cliente final, o cliente, a partir dessa etapa, 50% fica, 50% sai. Ou seja, eles concluíram que quando eles levam a pessoa qualificada para a proposta de valor o mais rápido possível, que ela normalmente encontra dentro de um período de 7 dias, ele tem 50% de chance de converter em usuário pagante. E isso é uma métrica muito poderosa, isso é muito importante medir. Galera, quando você sentir que você travou em algum projeto, quando você sentir que você travou em alguma coisa, tente sempre fazer aquele exercício. Qual o número mínimo de passos necessários para que o meu cliente compre ou resolva
o problema dele. E se você não souber responder essa pergunta, comece do zero. Volta para trás e redesenha o seu projeto, porque é melhor você fazer certo desde o primeiro momento do que você começar errado, complexo e você não conseguir desemaranhar esse nó que você vai possivelmente causar durante a jornada do seu cliente. Então, galera, para concluir, moral da história é: simplifiquem o processo, tentem praticar esses exercícios que eu falei para vocês, tentem sempre se questionar qual que é o mínimo necessário para você ir de A a B, o mínimo necessário para o cliente ir de A a B, e tente sempre se focar no mínimo. E todo o resto, toda a preocupação que vocês têm com bugs, com funcionalidades, com falta de funcionalidade, vocês resolvem com suporte, tá tudo bem, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo, não deixe de deixar o seu like e eu vejo vocês na semana que vem. Valeu!